Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vinda a mais uma edição do Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e mais uma vez agradeço muito a sua companhia. E no programa dessa semana vamos falar sobre os opioides, que é uma variedade de medicamentos muito utilizados quando há dores moderadas ou extremas. O uso desse tipo de droga faz com que a dor presenciada fique muitas vezes imperceptível, quase inexistente, ocasionando um relaxamento ao paciente. Contudo, o uso excessivo acarreta vício em relação a esses medicamentos. E se usado várias vezes ou além do que é indicado pelo médico, pode causar dependência. Nos Estados Unidos, segundo o CDC, entre 1999 e 2020, ou seja, no intervalo de 20 anos, mais de 263 mil indivíduos morreram por overdose de opioides prescritos. Já no Brasil, eles circulam bastante no mercado ilegal sem prescrições adequadas e fora do ambiente hospitalar. Para a gente entender um pouco mais sobre esses medicamentos, para que eles servem, como evitar casos de dependência, nós recebemos aqui no programa hoje o Dr. Paulo Camis, que é clínico geral e geriatra, a quem agradeço muito a participação. Doutor, bem-vindo. Lívia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. E também recebemos o presidente da Sociedade Paulista de Reumatologia, o Dr. Rodrigo Lupino Assad. Muito obrigada também, Dr. Rodrigo. Obrigado a você pelo convite, uma honra estar podendo participar de um tema tão importante para a população em geral. Exatamente. Vamos começar do começo. Sempre falo isso. O que são os opioides efetivamente, doutor Paulo? Tá bom, a pergunta foi perfeita, né? Então, o nome já diz muito sobre a coisa. Opioide é derivado de uma droga muito conhecida há séculos, chamada ópio. E aí o que se viu que essa medicação causava efeitos analgésicos, além dos efeitos que todo mundo buscava com o uso de uma droga de abuso, né, que era a fumada. Tá? Quem estuda história viu até na China a guerra do ópio, né, que, enfim, sem entrar no mérito, né, mas aí também você já vê a origem como uma droga de abuso, você já vê como os temas que você citou na apresentação aí já vem muito a calhar, né, dependência, risco de morte. Né? Então todo mundo pensa, pô, que delícia, né? Uma medicação que vai tirar minha dor, né? Ninguém gosta de dor, mas a conta disso de alguma maneira chega. Então, resumindo, é um derivado de uma planta chamada ópio. O exemplo principal aí que todo mundo conhece chama morfina. E os diversos derivados de morfina também são opioides. Aí você tem graduações. Morfina estaria no nível máximo? Ou não? Não, morfina a gente usa como referência. Sim. E aí você tem, você usa mais fracos que a morfina, mais fortes que a morfina. Sim. Então não é o nível máximo. A questão é que você não tem uma dose máxima. O problema é a dose. O problema é a dose máxima. Como todo medicamento. Quanto mais tempo você usa e mais intensamente você usa, são remédios que vão perdendo efeito. O que a gente chama de tolerância. Você precisa de doses progressivamente mais altas para obter o mesmo efeito. E aí fica fácil de você errar a mão. Sim. Tá? Então, vamos aprofundar aí. Imagino que a conversa vai tomar um rumo, mas com uma introdução aí, eu acho que essa é a resposta. Tá? Tempo nós temos 30 minutos para falar sobre esse assunto. Queria mais detalhes, doutor Rodrigo. Eu sei que eu dei um panorama bem superficial a respeito do uso do medicamento aqui no Brasil. Em que situações ele pode ser utilizado? É um remédio ou um medicamento amplamente liberado aqui no Brasil? O que justifica um aumento tão significativo do uso aqui no país? Os opioides, né, eles têm esse efeito que o Dr. Paulo colocou da analgesia, que é o que a gente busca, mas ele dá uma sensação de prazer, uma sensação de relaxamento, uma sensação de bem-estar. A gente tem vários fatores para levar esse uso abusivo. Um deles é o conhecimento, né? O acesso à medicação, que antes ele era muito mais restrito. Esse mercado ilegal que você falou, ele era um mercado que praticamente não existia e cada vez ele vem nos últimos 20, 30 anos com um crescimento muito
forte, talvez até exponencial. A ideia é você usar uma medicação que vai tirar a dor, mas que vai ter esses efeitos colaterais, muitas vezes percebidos como bons. E aí você vai criando uma dependência por este lado. O outro ponto, que o Dr. Paulo já começou a falar, é o problema de dose. Então, cada vez você vai precisando de uma dose mais alta para ter aquele mesmo efeito de analgesia, de tirar a dor. E aí você vai precisando cada vez de mais do remédio, e com isso, com essa necessidade cada vez maior, você gera uma dependência. Então você não consegue diminuir a dose, senão você sente dor, e junto com isso você vai tendo uma dependência psicológica, porque você fica com a sensação de que se você não usar, você vai ter um mal-estar, e efetivamente existe esse mal-estar, mas vai ter um mal-estar de dor, então vai caminhando. Pegando uma outra situação que está ligado a isso, existe uma situação, vamos dizer, sociocultural, de que você não pode mais, as coisas ruins, né? A tristeza, a dor, elas não podem mais ser sentidas, né? Então, a gente pega antigamente, a pessoa fazia parte, momentos de tristeza, momentos de dor, existia uma certa tolerância até aquilo. E hoje a gente tem na sociedade como um todo, isso, eu estou sentindo um pouco de dor, isso faz parte, tudo bem, vai passar, né? Não pode mais ser tolerado, e aí com isso você tem abuso cada vez maior de medicamentos. Então a gente tem um conjunto, uma tempestade perfeita para o uso cada vez maior desses medicamentos. Essa diminuição da resiliência a esses tipos de dores que o senhor citou, nossa resiliência, pode estar ligada, talvez, ao fato de que hoje há tantas possibilidades de não sentir dor que ninguém aceita mais sofrer, ficar triste, sentir dor? Essa falta de resiliência poderia estar ligada a isso? Eu não acho que ninguém tem que sentir dor, né? Então, porque às vezes fica aquela pessoa que sente dor e que precisa dos medicamentos, né? Pode se sentir... como assim? O doutor quer que eu sinta dor? Não quero que sinta dor. Mas, às vezes, um grau pequeno de dor, como existe todo esse acesso, esse arsenal de tratamento hoje, aquela história de que ninguém precisa sofrer, né? É verdade, ninguém precisa sofrer, mas algum grau de sofrimento é menos maléfico do que você suprimir isso de forma artificial, e que vai gerar uma dependência dessa supressão de algo que seria fisiológico. Eu gosto de usar o exemplo para os pacientes que, se você ficar batendo a mão no canto da sua mesa, ela vai doer. E você não tem que tomar um remédio para parar de sentir essa dor, você tem que parar de bater a mão. E coisas que nós fazemos que podem gerar dor, deveriam ser tratados com mudanças de hábitos, mudanças de atitudes no seu dia a dia, ao invés de você remediar aquilo. Então, talvez aquele conselho das nossas avós, né, melhor prevenir do que remediar, com as dores é assim, é melhor prevenir do que remediar. Às vezes aquilo não tem jeito, você precisa remediar. Mas aí a gente entra num campo de progressão de medicamentos e o potencial dependência. Eu fiz essa pergunta sobre resiliência, nossa diminuição de resiliência, para o Dr. Rodrigo, Dr. Paulo, porque, de fato, hoje, qualquer medicamento, acho que nem é só hoje, sempre foi assim na história da humanidade. Há efeitos colaterais. Então é preciso colocar na balança, né? O que eu estou sentindo com o medicamento que é indicado, para ver o que vale a pena tomar esse medicamento e suprimir essa dor, ou suportar um pouquinho essa dor, mas não lidar com esses efeitos colaterais. Perfeito, Lívia. Então, eu como geriatra, efeito colateral frequentemente estoura na minha mão. Sim. Então, de uma vida inteira, né? De uma vida inteira, mas assim, nem por isso você tem que deixar de usar um remédio. Sim. Você tem que saber usar. Você tem que saber os efeitos colaterais. São os especialistas, é importante falar isso, exatamente, né, doutor? Exatamente. Então, você falou, tem uma série de mercados negros aí para prescrever opioides, tanto aqui como nos Estados Unidos. Mais de 200 mil mortes evitáveis. Né? Então, efeito colateral. Por quê? A pessoa vai tomando, tem aquele bem-estar,
E erra a mão, toma uma dose a mais, e um dos efeitos colaterais é você suprimir a respiração. A pessoa morre dormindo. Você fala, poxa, mas isso é péssimo. Nesse contexto, sim. Mas, por exemplo, na geriatria a gente usa isso em cuidados no final de vida. Cuidados paliativos. Sim. Você não quer que aquela pessoa em final de vida sinta dor ou nenhum desconforto. É uma medicação super bem-vinda. Tem muitos índices que veem como é que é a qualidade de atendimento em cuidados paliativos pela quantidade de morfina. E quanto maior a quantidade, melhor o cuidado. Por quê? Porque você não quer que aquela pessoa, naquele contexto, sofra nada. Sim. Às vezes, naquele caso, é melhor você errar um pouquinho para mais e ela ter uma sonolência do que ela ter dor. Mas você tem que saber usar. Então, a mesma medicação, às vezes a mesma dose, mas em contextos diferentes, podem ser bem ou mal, ou boas ou más indicações. Como medir o tamanho da dor, então, doutor? Tem vezes que você consegue, né, de uma maneira objetiva. Tem vezes que você não consegue. Né, quando a pessoa está inconsciente ou não se comunica bem, alguém com uma demência, um Alzheimer avançado, por exemplo. Então você tem que sentir, examinar ela inteira, ver como é que é a cara dela, se ela faz cara de dor, cara de sofrimento. Existe um protocolo até de expressão facial, não tem? Ah, sim, existe uma série de protocolos. Seriado, não vou lembrar. Inclusive para criança, né? Você vê a carinha feliz, a carinha triste, a carinha de sofrimento. Tem tudo isso aí bem estabelecido, tá? E efeitos colaterais, a gente falou desse de deprimir a respiração, mas eu posso citar sonolência. Você vai falar, mas isso não é tão problema. Poxa, para um idoso ficar um pouquinho mais sonolento, é um risco de cair e se quebrar. Sim. Né? Enjoo, vomitar, pneumonia aspirativa, né? Intestino, prende o intestino. E todas as consequências disso. Tá? Então, é uma ótima medicação, como todas, se bem utilizada, se bem empregada. Tem que avaliar até o contexto familiar, se o idoso, por exemplo, no seu caso, na sua especialidade, mora sozinho, se não mora sozinho, se está numa casa de cuidado, tudo isso precisa ser avaliado, né? Porque é um medicamento muito forte. Às vezes tem que vir alguém de fora e controlar. Fala, não, você já usou demais, chefe, peraí. Porque a pessoa, ela sozinha, se auto-administrando, ela erra a mão. Sim. E errando para mais, é um problemão. Por que desculpa, doutor. Não, tranquilo. Doutor Rodrigo, por que o acesso nesse mercado ilegal é tão fácil? Há desvios dos hospitais, por exemplo, desses medicamentos? As pessoas conseguem comprar pela internet? Só para a gente entender melhor por que é tão facilitado esse acesso a um medicamento que tem um controle e uma situação de ilegalidade no país. Eu não sei te responder. Eu diria que isso é um caso de polícia, mas fazendo uma analogia, aí não é uma resposta médica, né? Uma resposta de cidadão, tudo hoje está muito fácil. Sim. O acesso a qualquer coisa está muito fácil. Isso, né? Pode partir dos profissionais de saúde que estão nesses hospitais, por exemplo? Ou dificilmente isso acontece? Pode. Existem algumas denúncias dessas situações e é uma possibilidade de existir esse desvio, né? As receitas são controladas nos hospitais. Eu diria para você que há 10 anos passados era mais provável que os profissionais de saúde fossem os grandes fornecedores disso. Eu acho que hoje, com o dinamismo, a globalização de tudo, eu acho, não tem como eu te falar isso porque nunca fui atrás, mas eu acredito que hoje é tão fácil você conseguir tudo pela internet, né? Você consegue... Qualquer coisa. Qualquer coisa. Exatamente. A gente fica ouvindo hoje de aplicativos, de grupos de entrega de drogas ilícitas, para você colocar o opioide e qualquer outra droga que cause dependência. Aí é simples. Então, eu hoje não acredito mais que esteja nos desvios hospitalares isso. Mas voltando no ponto que o Dr. Paulo colocou, eu acho que é uma coisa bem importante da gente falar, né? Porque falando do opioide e generalizando para os outros medicamentos, existe hoje uma coisa de você, de certa forma, colocar os medicamentos como algo ruins.
e todos têm efeito colateral, como você bem colocou, mas os medicamentos fizeram melhorar a qualidade de vida, o tempo de vida. Então, a evolução da farmacologia, da medicina, das ciências de saúde, elas trouxeram benefícios, incluindo os opiáceos, a morfina, falando como um exemplo de opiáceo. Melhoram a qualidade de uma dor de um paciente, como foi bem colocado, que não acontece só na geriatria. Você pega na oncologia um paciente com uma neoplasia avançada que não tem mais como ter tratamento, ele vai entrar nos cuidados paliativos. Às vezes, quando a gente fala de cuidado paliativo, aquilo fica mais restrito ao idoso. Não, depende. Às vezes acontece com uma criança. E você fazer com que essa passagem seja uma passagem menos dolorosa é muito bom. Então, os medicamentos são muito bons. Eles podem ter efeitos colaterais e o peso disso, saber lidar com o efeito colateral, usar o efeito colateral pro benefício. A sonolência que foi dita pelo Dr. Paulo, ela é muito boa para o paciente poder dormir melhor à noite, mas ela é muito ruim para um jovem ativo, que vai ter que pegar um carro, um operador de máquinas, o idoso que cai em casa, os acidentes domésticos, uma mãe que tem que cuidar do filho e esquece de fechar o berço. Então, são às vezes pequenas coisas que esses medicamentos vão trazer para o dia a dia, que é muito importante que o médico prescritor conheça, converse a respeito disso, para que ele não induza, às vezes de uma forma não com dolo, mas não intencional, mas de forma não intencional, ele abrir uma oportunidade para a dependência. Porque eu acredito que, neste caso, existe uma diferença entre as drogas ilícitas, aí, outras, cocaína, crack, etc., que o começo da dependência, geralmente, nós, médicos, temos participação. Nós não somos responsáveis pela dependência, mas muitas vezes a primeira prescrição, o primeiro contato, fazendo uma brincadeira daquelas da nossa adolescência, é o amigo que faz você experimentar a droga. No caso dos opiáceos, muitas vezes são os médicos. E aí existe uma responsabilidade nossa de, quando for prescrever, saber para quem prescrever, como prescrever e dar todas esses alarmes e essas preocupações que o medicamento precisa ter. E por quanto tempo prescrever, né? Sim. Se ficar muito tempo, aí é que causa dependência mesmo. Imagino que seja eu só queria pegar um gancho aqui. As pessoas não conseguem realmente adquirir esse remédio sem receita. Frequentemente, os pacientes que se tornam viciados, eles passam em vários médicos e pegam receita com todos eles. E vão guardando. E frequentemente tem um estoque. Muito mais do que eles precisam. A receita tem um prazo de validade, né, doutor? E às vezes eles acabam até... compram para si mesmo e acabam repassando. Aí é que cria esse mercado negro, né, de vender mais caro do que ele comprou, para criar esse mercado paralelo. Tá? E isso não é só no Brasil, tá? Isso também, nos Estados Unidos, isso acontece muito. Principalmente, eu diria, né? Eu não sei se principalmente, porque é difícil você comparar, né, o mercado negro de um com o de outro. É difícil você fazer um estudo, porque é um negócio que não é explícito. Dá para mensurar. É difícil você mensurar. Mas isso acontece mundialmente. Então é um problema, é difícil de você controlar mesmo. Difícil, tá? Tem uns dados que eu quero compartilhar com a nossa audiência antes de a gente continuar a entrevista, gente. Um estudo desenvolvido pela Fundação Oswaldo Cruz, isso lá em 2019, apontou que mais de 4 milhões de brasileiros faziam uso de opioides. Já o Instituto Nacional de Abuso de Drogas dos Estados Unidos notou que mortes por overdose envolvendo esse tipo de medicamento aumentaram 4 vezes no país em uma década, se tornando um dos principais impulsionadores da atual crise de overdose de drogas. A grande maioria desses óbitos envolveu fentanil, fabricado ilicitamente, e também outros opioides sintéticos potentes, que podem ser adicionados a outras drogas e consumidos inconscientemente, o que serve de alerta para a população. Dr. Paulo,
Essa mistura acontece também com frequência, né? Ah, sim. Também, eu vou falar... O fentanil que você citou... Que é uma epidemia lá nos Estados Unidos. Muito mais potente que a morfina. Sim. Muito mais potente. A gente usa como sedativo em UTI para colocar a pessoa em ventilação mecânica, para apagar a pessoa. Ele é muito mais potente do que a morfina. Ao do coma induzido. Exatamente. É um coma induzido, você usa o fentanil. Então, se você errar a mão com esse daí, é bem complicado. Os números provam, né? Os números provam. Em que ponto a gente pode chegar? Então, assim, nos Estados Unidos começou-se a buscar um substituto para essas drogas, pensando em poder analgésico, mas que não cause esse efeito da pessoa ter uma depressão da respiração. Né? Um dos candidatos aí, bola da vez, são os canabinoides, derivados de cannabis, que eu prescrevo bastante no consultório. Sim. Tá? Que é menos potente para tratar a dor, mas aquela história que não é uma lenda, né, que todo mundo fala no meio popular, ninguém morre de overdose de maconha. É real. Por quê? Porque você não tem receptor nas partes vitais do organismo. Então ninguém vai ter uma depressão respiratória por usar um canabinoide. Tá? Que também, veja, você tem que saber usar. Não estou falando pelo amor de Deus, ninguém saiu usando nem ópio e nem maconha. Você não prescreve ópio, você prescreve opioide. Você não prescreve cannabis, você prescreve canabinoide. E você tem vários canabinoides, uns melhores para dor, outros piores, tem que saber usar também. Tá? Então, fica o gancho aí. Concorda, doutor? É por aí mesmo? É interessante isso, porque esse mercado de dor, né? A dipirona, uma medicação que está no grupo lá no livro de farmacologia dos anti-inflamatórios, mas a gente classifica ela como um analgésico porque ela tem um poder anti-inflamatório muito pequeno. Ela é liberada em muito poucos países. No Oriente Médio ela é considerada uma droga ilícita. Sério? Sério. Você não pode ir com dipirona pro Catar, você pode ser preso porque você está entrando com uma droga ilícita lá. E é uma medicação das mais seguras. Vivemos agora aí nos últimos anos e mais neste ano uma epidemia de dengue, é uma das medicações mais seguras para o uso na dengue. Então, é algo meio a história da cannabis, né, e do canabidiol especialmente, é uma alternativa para tratamento de pacientes com dor. Diferente do Dr. Paulo, não é a medicação que eu tenho uso frequente no consultório, situações muito raras, mas lidamos com pacientes diferentes, né? A gente na reumatologia tem muito paciente com dor de problemas articulares, né? A osteoartrose, a osteoartrite, joelho, quadril, o paciente fica sentindo dor cronicamente. Muitas vezes pacientes são mais velhos e você vai ter, às vezes, que é melhor usar o canabidiol do que um opiáceo nessas situações, mas a gente tem os pacientes com fibromialgia, que tem dor crônica, que também você precisa tomar cuidado com o tipo de medicamento que você vai dar, porque existe, de uma certa forma, uma dor que vai ser por muito tempo e a pessoa é muito jovem, ela vai ter que usar aquela medicação por períodos muito longos. Então, você não vai poder utilizar doses crescentes. Com todo o respeito ao Dr. Paulo, ele pega um paciente com 85 anos, a expectativa de usar o remédio por mais 15 anos, dando tudo certo. Eu pego um paciente com 30 anos, a expectativa é de usar por 70 anos, se der tudo certo. Então, essas expectativas de tempo, você vai ter que fazer diferenciação. Então, às vezes é melhor usar mais dipirona, associação de dipirona com outros medicamentos que vão ter um efeito analgésico. A gente tem medicamentos que agem nos centros da dor. Então, os antidepressivos, alguns medicamentos que são anticonvulsivantes, eles vão modular a dor. Então, é importante que o médico que lide com dor entenda esses mecanismos todos e ele não prescreva nenhum desses remédios, nem canabidiol, nem opiáceos
e não ópio, sem conhecer e ter essa perspectiva de tempo. Porque você vai ter que trabalhar com modulações de dor. E o tratamento não medicamentoso é sempre muito importante, inclusive para a prevenção dessas dependências que a gente está falando. Então, acho que esse é um ponto importante que a gente deve enfatizar, né? Ao invés de você ficar buscando... porque é muito mais fácil prescrever um remédio e tomar um remédio do que fazer o tratamento não farmacológico. Se tivesse mais rápido também. Exercício em cápsula seria maravilhoso, mas não tem. Então ótimo, a pessoa quer resolver coisas que ela precisa mudar e que essa mudança requer um esforço grande dela e do profissional que está atendendo, Sim. seja qual a especialidade for. Esse é um recado muito importante. E, doutor Paulo, eu tenho percebido aqui nessa conversa, desde o início, como hoje o acesso a medicamentos ilegais, claro, dando destaque para os opioides, é fácil. É um acesso fácil, qualquer um consegue chegar até esse tipo de medicamento. E são medicamentos que resolvem o problema muito rápido, da dor, por exemplo, né? Cria-se outros, né? Sim. Isso. Então, qual que é a orientação para a pessoa que está lá sentindo dor, não vai até o especialista, não procura ajuda e se depara com uma facilidade de ter acesso a esse medicamento e sem uma dosagem específica cair nessa roubada? Bom, a pergunta foi perfeita, né? Qual que é a indicação para você lidar com a dor? Sim. Então, como tudo em medicina, quanto mais você puder tratar a causa, melhor. Você não vai deixar a pessoa com dor especificamente, mas assim, se você puder tratar a causa, melhor. Tem vezes que você consegue, tem vezes que você não consegue e você tem que recorrer aos analgésicos, né? Então você pega o exemplo da fibromialgia. Fibromialgia, opioide não é o melhor tratamento. Né? Os antidepressivos, atividade física, desbancam muito mais qualquer tratamento com opioide e com muito menos efeitos colaterais. Tá? Então, você tem uma série de coisas. Então, a recomendação é procurar ir o máximo possível na causa do problema. Né? Então, não adianta você ficar enxugando sem fechar a torneira. Né? Então, basicamente é isso. Não tem uma receita de bolo porque a gente está falando de coisas muito gerais aqui. Então, cada caso vai ser um caso. Então, converse com o seu médico, entenda o porquê e discuta, inclusive, né, sobre os remédios. Tire dúvidas, né? Qual o benefício ou malefício de eu tomar esse ou aquele remédio, inclusive os opioides. Sim, mas sempre conversando com um profissional, isso é importante destacar, né? Sempre com acompanhamento. A questão é que muitas vezes a pessoa, ela chega numa situação de adição, de vício, que ela perde totalmente a crítica. Então, ela vai no médico só para pegar a receita e vai no outro também para pegar a receita porque ela tem medo de ficar sem o remédio, ela tem um estoque de remédio. É terrível. Tem situações realmente catastróficas. Sim. Eu sei que a gente tem assunto para nos prolongarmos por mais meia hora, mas infelizmente nosso tempo está acabando. Na verdade, já acabou, doutores. Eu queria, tá vendo como é rápido? Eu queria agradecer a presença hoje aqui no Jovem Pan Saúde do Dr. Paulo Camis, que é clínico geral e geriatra. Doutor, muito bom conversar com o senhor. Sempre muito bem-vindo aqui. Muito obrigado. Gostei muito da conversa. Obrigado, Rodrigo, também. Obrigado. Recebemos também o Dr. Rodrigo Lupino Assad, que é presidente da Sociedade Paulista de Reumatologia, a quem também agradeço muito a participação. Doutor, muito bom falar com o senhor. Muito obrigado, eu que agradeço, muito agradável a entrevista, não vimos passar, agradeço ao Paulo pela companhia e a Lívia que conduz isso de forma leve. Muito obrigado. Eu que agradeço a presença de vocês, até a próxima. E a você que esteve conosco em mais uma edição do Jovem Pan Saúde, muito obrigada pela audiência, pela companhia. Eu espero que você tenha gostado do programa, compreendido as lições que nós trouxemos aqui. E lembrando que se você tiver alguma dúvida sobre esse tema ou quiser sugerir um outro assunto para a gente, é só nos enviar um e-mail, saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News ou o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde. Realização Jovem Pan News.